Oxe, aí você aceita o pessoal que entrar? Tranquilo, tranquilo. Aí. Ok. Olha só, galera. Retornando aqui o raciocínio, né? A gente estava mencionando exatamente isso, né? Que existe um lugar próprio, digamos assim, uma tipificação desse conhecimento religioso. E a gente dizia que é exatamente o assentimento da fé, por exemplo. Faz parte de uma abordagem do tipo mítico barra religiosa. E aqui, quando eu estou equiparando mito e religião, galera, eu não estou querendo menosprezar um e enaltecer outro. Não. O que eu quero dizer simplesmente é que faz parte daquilo que a gente chama de conhecimento mítico religioso, um assentimento que a gente chama de suprarracional. Você fala assim, professor, o que seria isso suprarracional? Seria algo que começa, sim, com uma racionalidade. Então, note bem, o mito e a religião, do ponto de vista filosófico, ele não é irracional, mas ele é suprarracional. Ou seja, tem racionalidade, mas tem momentos, né, da narrativa mítica e momentos do assentimento religioso que a razão ela é considerado teto baixo. Olha só que interessante. E essa perspectiva, muitas vezes, ela é deixada de lado. Então, o que o professor está querendo deixar claro aqui é que, do ponto de vista filosófico, nós estamos colocando pau a pau, lado a lado, conhecimento científico, conhecimento religioso, conhecimento de senso comum, né? E o conhecimento filosófico. Para a filosofia, não tem um superior ao outro. Eles estão equiparados. São formas diferentes. Então, veja só, dentro da racionalidade mítico, dentro da racionalidade mítica e dentro do pensamento religioso, né, eles não são irracionais, mas supra. Eles começam dentro de uma racionalidade, mas chega um momento em que o mito ele vai exigir que a razão seja superada. Vai exigir que o assentimento, que a fé sobressaia aquilo que é o racional. Isso é típico deles. E na minha opinião, aqui é uma opinião, né, simples de um professor, não quer dizer que a minha opinião seja, digamos assim, normativa, mas na minha opinião, essa é a beleza, né? Essa é a novidade desse tipo de conhecimento. Então, só para dizer o seguinte, para a gente entrar aqui propriamente nos nossos slides sobre o criacionismo. Só para dizer que o professor André não comunga propriamente de uma vertente que quer fazer a teoria criacionista ser equiparada a uma teoria científica. Por quê? Justamente porque o conhecimento científico ele tem um arcabouço próprio dele, né? E às vezes a gente tentar forçar que o criacionismo seja aceito como uma teoria científica é extrapolar uma fronteira que a ciência não pode permitir que extrapole. A ciência ela tem que dizer, olha, não é e não pode ser admitido. E na minha opinião, quem entende o conhecimento de tipo mítico, religioso, profundamente, ele também não deveria querer isso, porque isso geraria uma confusão. Tiraria aquilo que é próprio do conhecimento religioso, tiraria aquilo que é próprio do conhecimento mítico, a sua originalidade, tá? Então, é assim que eu gostaria que vocês entendessem essa perspectiva criacionista que eu vou apresentar aqui. Eu não apresento a teoria criacionista rivalizando com uma teoria científica, tá? Eu não me sentiria à vontade de fazer isso, né? Como um profissional da filosofia, como um professor, né? Como alguém, um educador, e principalmente como um filósofo, tá? Porque, na minha opinião, isso estaria ferindo barreiras, né? Fronteiras bastante delimitadas pela ciência,
pela filosofia, pelo senso comum e pelo conhecimento religioso. Tá? As palavras, né, para deixar bem claro, eu acredito que talvez, tá? Eu não quero aqui tomar a palavra de um, né, não quero aqui ser uma autoridade da fé, né, longe de mim, mas talvez para um evangélico que conhece bem a sua fé, talvez para um católico que conheça bem a sua fé, talvez para um muçulmano que conheça bem a sua fé, e talvez para um pajé, né, que conheça bem a sua crença, né, a crença da sua tribo, talvez ele também não ia querer que o mito criacional, né, a teoria criacional da sua crença, da sua fé, fosse tipo assim, desvirtuada, tirada daquilo que é o próprio dela para ser, entre aspas, forçada dentro de uma camisa de força do conhecimento científico. Tá? Aqui é mais uma provocação e uma opinião pessoal. Galera, vamos aqui então. Na teoria, né, os mitos criacionistas, né, a teoria criacionista, a gente poderia dividir elas em dois grandes grupos. Os criacionistas estritos, tá? E os criacionistas progressivos. E quando a gente fala, galera, dessas teorias criacionistas, tais quais elas estão aqui, elas geralmente estão naquela acepção de tentar fazer a teoria criacionista se passar por uma teoria científica, tá? Geralmente, quando a gente faz esse tipo de abordagem criacionista estrita e criacionista progressistas, eles já estão dentro daquela ideia, né, muito da anticiência. São pessoas que, partindo do conhecimento mítico e religioso, tentando apresentar a teoria criacionista como uma teoria científica, tentando perfazer os passos do método científico. E, na minha opinião, aí é que está o exagero. Então, vamos lá, vamos abordar os criacionistas estritos, propriamente dito. Olha só, os criacionistas estritos, galera, eles podem ser divididos em dois grupos. Os criacionistas que defendem a origem da vida, né? A origem do cosmos. E aqui o cosmos é pensado tanto como criação material, inanimada, como criação animada. E aqui a palavra animada, galera, ela é problema, tá? Animado quer dizer que está com vida. E justamente está com vida por quê? A palavra animado, ela é originária da palavra animus. A palavra animus, em latim, o radical dela significa alma. E aqui já é um prato cheio para a teoria criacionista. Porque, segundo a teoria criacionista, bem amplamente falando, a gente diz que todo ser animado, ele é animado porque possui um ânimos, ou seja, uma força motriz, uma força vital. Então, a teoria da Terra recente, ela tenta entender como que se a vida fosse um combo, né? Cria-se primeiro, né, aquilo que seria, digamos assim, inorgânico, seria a estrutura, e depois, nesse combo, né, no combo criacionista, a gente passa do inorgânico para o orgânico num combo só. É a teoria da Terra recente. É uma interpretação do Gênesis, capítulo 5. E aqui, galera, é justamente quando a gente fala dessas teorias criacionistas, eu esqueci de mencionar, ela é uma abordagem judaico-cristã. Aqui, quando a gente fala de criacionismo hoje, a gente deixa todas as outras culturas e entramos de cabeça na Bíblia, né? Principalmente no Antigo Testamento. O Antigo Testamento, então, é origem judaico, né? E o Novo Testamento
judaico-cristão. Então, por isso a gente fala origem judaico-cristã. Essa teoria da Terra recente, inclusive, ela vai datar, né? Tem alguns nomes, né, que estão vinculados a essa teoria, né, como o Teófilo de Antioquia, esse bispo anglicano, né, James Ussher, né, e outros que vão dizer o seguinte: não, né, a Terra ela é recentíssima, se a gente for analisar, tomar como parâmetro a Bíblia. A gente tem ainda, dentro dos criacionistas estritos, a teoria da Terra antiga. Essa teoria da Terra antiga, galera, a novidade dela, ou melhor, a diferença dela para a teoria da Terra recente, é que ela vai fazer uma leitura literal dos dias, né, pelo fato de caber dentro de uma ambiguidade do texto bíblico, principalmente. Então, essa galera, ela vai dizer o seguinte: não, a Terra não é tão recentíssima assim, como diz a primeira teoria, mas eles vão fazer uma interpretação, inclusive literal, né, do Gênesis, e dizer o seguinte: essa teoria da Terra antiga, ela vai evitar a datação da Terra, né, científica, né, e vai colocar justamente nesse aparato religioso. E o que vai distinguir essas duas posições, que elas são chamadas de criacionismo estrito, é justamente um foco fundamentalista da interpretação da Sagrada Escritura, né? Uma interpretação fundamentalista da Bíblia. Tá? Galera, só para fazer um registro aqui, é bastante pacífico, tá? Aqui sem querer gerar polêmicas, mas é bastante pacífico, inclusive não só para a filosofia, mas inclusive é bastante pacífico para a teologia, tá? Uma interpretação não literal dos primeiros capítulos do livro do Gênesis, tá? Aqui, sem querer gerar polêmica, mas o que o prof está dizendo é o seguinte: a teologia moderna, né, o estudo teológico do texto sagrado, modernamente falando, é tranquilo para ele. Dizer o seguinte: o que eu tenho que extrair dali são dados e verdades que ajudem a minha fé, mas não necessariamente uma interpretação literal. Isso é pacífico, inclusive, para a teologia, tá? Então, só para dizer que o que o professor está falando aqui não é simplesmente uma visão de quem está falando de fora, tá? Né? Os estudiosos, né, da teologia, né, quem fez os estudos teológicos, é bastante pacífico também isso daí, tá bom? Então, só para dizer que esse tipo de criacionismo estrito, ele ele encontra oposições, inclusive dentro das vertentes religiosas, tá? Vamos agora partir para o criacionismo, para as vertentes criacionistas progressistas, galera. Olha só, aqui eu coloquei, né, a continuidade, né, uma terceira posição da vertente criacionista. Ela não é tão radical, ela é chamada da teoria que a gente fala, teoria dia-era. Como assim, professor? Essa galera dessa perspectiva criacionista, eles vão sim fazer uma leitura, né, da Sagrada Escritura não literal. Ele não vai entender os dias do Gênesis como dias realmente de 24 horas, tá? Eles vão entender a teoria dos dias bíblicos como que se fosse eras, né? Assim como existiu, por exemplo, a gente fala, não, uma era mesozoica, uma era paleozoica, né? Uma era glacial, né? Grandes períodos de tempo. Então, essa teoria, essa perspectiva criacionista da teoria dias-era, né? Ela é considerada progressista por causa disso, né? Eles vão tentar fazer esse tipo de interpretação, não uma interpretação literal dos dias do Gênesis,
né, como está lá no texto bíblico, uma interpretação literal. Uma outra vertente que a gente pode classificar como criacionista progressista, tá? É essa vertente do item 4 ali, galera, que é chamada de criacionismo especial, tá? Você fala assim, como assim, professor? Esse item 4 aqui, ele rivaliza muito com a teoria evolucionista, tá? Quando a gente fala da teoria criacionista rivalizando com a teoria evolucionista, geralmente é essa quarta vertente aqui, ó. Essa aqui cabe até uma leitura. Acompanhe comigo aí, ó. Diz o seguinte: o segundo tipo progressista, tá? É o quarto tipo geral. Aqui eu coloquei segundo porque é o segundo tipo progressista. O segundo tipo de criacionismo progressista limita a intervenção de Deus à criação à vida. Esse tipo, em geral, acredita nos resultados científicos quanto à geologia e à cosmologia, mas rejeita a biologia evolucionária, a biologia evolucionista, né? A concepção evolucionista à la Darwin, por exemplo. Em geral, esse tipo de criacionismo progressista, né, progressivo, afirma que as várias espécies foram criadas por Deus, cada uma por um ato criativo distinto. Portanto, se chama criacionismo especial. A prof. Paula, né, prof? A prof. Paula, galera, quando ela for fazer essa abordagem, ela pode até dizer melhor do que eu acho que é aqui que nós temos aquilo que a gente chama de fixismo, tá? Ou seja, Deus, num ato singular, ele cria digamos assim, cada filão, cada espécie já pronta e acabada. O que aquela espécie deveria fazer era simplesmente se acasalar, né, para garantir uma espécie de reprodução, né, para garantir uma espécie de perpetuação, digamos assim, da sua espécie. Tá? Então, esse quarto item aqui, esse quarto tipo de criacionismo, o segundo progressista, geralmente ele aceita outras vertentes, mas ele questiona profundamente a vertente da biologia, digamos assim. Né? Aqui, galera, o terceiro tipo, né, da criacionista progressista e o quinto tipo no geral, esse daqui, ele é interessante porque ele é chamado do criacionismo antropocêntrico. Como assim, professor? Por que criacionismo antropocêntrico? Esse criacionismo aqui, galera, ele vai dizer o seguinte, ele vai aceitar a biologia evolucionista, né, a concepção da teoria evolucionista para as outras espécies, só que ele vai dizer o seguinte, olha, não mexa com o ser humano, não mexa com o homem, tá? Não mexa com o ser humano. A gente aceita a biologia, a gente aceita a teoria científica da biologia, né? Quase toda ela, mas não mexa no ser humano. O ser humano é a menina dos olhos dessa quinta concepção, tá? E olha só aqui, galera, a curiosidade. Essa quinta vertente criacionista, né, ou terceira evolucionista, ou terceira progressista, digamos assim, me perdoe, a terceira vertente progressista, essa aqui que é típica, por exemplo, da Igreja Católica. Tá? O catolicismo e, por extensão, a concepção evangélica, digamos assim, se enquadra bastante nessa quinta concepção. Não só o católico, né? Não só a perspectiva católica, mas a perspectiva evangélica de um modo geral. Por quê, professor? Porque é muito caro, digamos assim, para a vertente cristã, de um modo geral, aqui, independente se a vertente cristã qual denominação evangélica seja, ou qual denominação católica seja,
né? É muito caro para essa vertente cristã negociar o evolucionismo humano, né? A teoria evolucionista aplicada ao humano. Por quê? Porque, segundo a vertente cristã, né, o evolucionismo aplicado ao humano entra de choque, né, entra em choque frontal com a perspectiva criacionista do homem, aquela narrativa, né, do o homem vindo do barro, o homem, né, da costela do homem ter sido tirado a primeira mulher. Então, essa vertente aqui, galera, por isso ela é chamada de criacionismo antropocêntrico, tá? Porque é muito caro para essa vertente cristã religiosa, né, negociar isso, né? Negociar o evolucionismo na perspectiva da criação humana, tá? Por isso ela é chamada de, né, criacionismo antropocêntrico. Aqui, galera, essa sexta e última vertente, a gente chama ela de evolucionismo teísta. O que significa isso, professor? Essa vertente aqui, ela talvez seja a mais liberal de todas. Vamos acompanhar ali comigo a leitura. Diz o seguinte, essa perspectiva, né, esse tipo de criacionismo, aceita a teoria científica da evolução, interpretando-a como um processo criado e dirigido por Deus. Ou seja, segundo essa perspectiva, não existe conflito entre criacionismo e a teoria da evolução, sendo que a evolução é vista como o próprio processo da criação. Esse tipo de criacionismo, né, o tipo de criacionismo especial que mais se aproxima do evolucionismo teísta, seria o terceiro tipo, que limita a intervenção de Deus à criação da alma humana. Olha só, galera, o que está em jogo aqui? O que está em jogo aqui é o seguinte, seria aquela ideia de que Deus é o gatilho de tudo. Olha só, se for aceito, né, que Deus esteja no start, né, que Deus for o gatilho do Big Bang, se Deus for o gatilho de todo o processo evolutivo, então ele diz o seguinte, para a gente está tranquilo, né? Deus sendo o gatilho de tudo, sendo a força motriz de tudo, e reservado para ele, na hora, seja lá qual for, né? Seja lá em qual estágio da evolução humana, seja ele qual for, se for reservado a ele um pequeno espaço no qual a biologia pudesse dizer o seguinte, olha só, o ser humano realmente ele vem, né, de uma perspectiva evolutiva dos primatas, mas chega no momento em que nós podemos dizer, aqui começa o Homo sapiens sapiens animado. Ou seja, aqui foi reservado para Deus um lugar para a criação da alma humana. Para essa perspectiva evolucionista teísta, para ele estaria de bom tamanho, né? Desde que fosse reservado esses dois lugares, né? Deus como causa motriz inicial e Deus como criador da alma humana, no qual, naquele momento, fosse um estágio evolutivo superior do ser humano. Entende? Para ele, estaria tranquilo aqui. Galera, para finalizar essa nossa abordagem, essa aqui seria, né, a sexta e última vertente criacionista, e se eu não me engano, a quarta, né, progressista. Eu só queria, para finalizar, uma última lâmina, né, um último slide aqui, que é essa perspectiva aqui, ó. A perspectiva do design inteligente, ou desenho inteligente. Galera, por que isso daqui está tão na moda, essa perspectiva aqui? É principalmente por causa do contexto norte-americano, né, da legislação norte-americana. Lá nos Estados Unidos, eles não podem, né, legalmente ensinar a
teoria criacionista, justamente pelo aquilo que eu tinha falado anteriormente, né, no início da nossa aula de hoje. Então, eles não podem. Então, existiu agora recentemente, né, recentemente que eu falo, né, 60, 70 anos atrás, um movimento muito forte de vestir a roupa de teoria científica nessa teoria criacionista para que ela pudesse ser ensinada livremente nas instituições de ensino, né? Aqui eu não saberia precisar para vocês se essa legislação vale para aquilo que a gente chama de ensino secundário ou ela é típica do ensino universitário norte-americano. Eu não saberia precisar. Talvez outros professores, né, na sequência podem ajudar a gente nisso daí. Mas existe isso. Então, essa vertente do desenho inteligente é aquela vertente criacionista. Inclusive, isso daqui, galera, não é novidade, tá? A galera da filosofia, né, os alunos de filosofia sabem, por exemplo, lá com Aristóteles, por exemplo, ele tem uma pegada da finalidade, né? Ele vai dizer da famosa causa final, né? A causa final aristotélica, galera, seria o que está na base dessa teoria do desenho inteligente. Seria mais ou menos assim, olha só. Vamos supor que uma pessoa, olhando para a obra feita, né? Alguém olhando para uma construção, né? Para um edifício, né? Um edifício, ele percebesse pela edificação, pelaquela construção que está na frente dele, e existe por trás disso uma finalidade, ou seja, uma intencionalidade. Galera, olha só, onde é que está o coringa do baralho aqui? E, na verdade, quem fala isso para a gente não é nem a questão moderna, tá? Aristóteles já falava isso lá no seu livro da Metafísica. Ele falava assim, ó, se você aceita que existe finalidade em qualquer coisa, tome cuidado. Porque quando você diz que existe uma finalidade em um objeto, existe intencionalidade nele. Como assim, professor? Só um exemplo bobo para a gente finalizar a exposição aqui, para em seguida a gente passar a bola para a prof. Paula. Funciona mais ou menos assim, galera. Se eu perguntasse para alguém assim, qual é a finalidade de um ventilador? Alguém fala assim, professor, a finalidade de um ventilador é ventilar. Se eu perguntasse assim, qual é a finalidade de um chinelo? A galera fala assim, professor, a finalidade de um chinelo é proteger os pés, é ser calçado. Então, quando você aceita a causa final, você necessariamente está dizendo alguma coisa sobre a causa eficiente. Ou seja, sobre a causa causante, né? A causa que fez aquilo. Porque quando você quando alguém constrói um objeto chamado ventilador com a finalidade de ventilar, essa pessoa pensou isso. Ou seja, eu não sei quem foi, mas é possível falar que a partir do ventilador existe um projetista que pensou aquilo ali. Existe um engenheiro, né? Existe um arquiteto por trás daquilo. Então, é isso que está na base dessa teoria do design inteligente. Então, essa ideia do desenho inteligente ou do design inteligente foi a forma que a galera dos Estados Unidos utilizou para trazer racionalidade para a teoria criacionista, para tentar burlar a lei, para fazer com que isso seja ensinado, né? Por exemplo, dentro do meio universitário, né? Dentro do meio acadêmico, né? Isso aqui é somente uma curiosidade, porque é muito falado, né, dessa teoria do, né, criacionista a partir do design inteligente. Galera, enquanto exposição, era isso que eu tinha para contribuir com vocês. Se alguém tiver mais alguma pergunta, né, ou quiser fazer alguma contribuição, né, estamos tranquilo. Aqui termina a exposição e a gente abre
né, ou para alguma discussão, ou a Prof. Isa pode, né, conduzir da forma que ela acha melhor, Prof. Beleza, muito obrigada, professor. Ótima sua apresentação, galera. O professor, eu tenho uma amiga que ela é professora de Biologia e Ciências nos Estados Unidos. Ela é da Flórida. Eu posso depois perguntar para ela como que eles abordam essa parte de evolução na escola. Mas por coisas que eu tenho lido, grande parte dos americanos não acredita em teoria da evolução, acredita apenas no criacionismo. Grande parte. Curioso, não é, Prof? É curioso isso. A gente acha que só porque os Estados Unidos eles pensam diferente, que eles são mais, digamos assim, cientificamente evoluídos, né? Mas não, a maioria acha que não tem nada a ver essa origem a teoria da evolução, que a gente nasceu mesmo de Adão e Eva, essas coisas. Grande parte do pessoal dos Estados Unidos. Mas a única coisa que eu sei é que o EAD lá tá igual aqui, ou até pior. Que ela falou que os alunos não assistem a aula, que tá... Então, gente, tá igual nos Estados Unidos. Acho que até aqui tá um pouquinho melhor, não tenho muito o que reclamar de algumas turmas também. Bom, então, te agradecer de novo. O pessoal que tá aí ainda com a gente, a professora Paula, ela vai começar a exposição dela, certo? Se vocês ainda não tiraram uma fotinha para postar no Instagram, essa é a hora. A gente pode até fazer pose, a hora que a professora Paula aparecer aí também, certo? E agradecer com vocês também por estar com a gente até agora. Daqui 7 minutos a ligação vai cair, porque mais uma vez, hoje o meu Zoom não está ilimitado, certo? Mas é só voltar pelo mesmo link, lembrando que eu estou gravando essa aula também, depois ela vai estar disponível no YouTube, certo? Obrigada, professor. Boa noite, professora Paula. Isa, tá por aí? Tô. Vai passar Ah, tá, é que aqui eu também, né? ser gravado. Sim. O professor André tem que te colocar como host para você passar os slides. Ok, deixa eu ver como é que eu faço isso. Eu acho que da outra vez eu também demorei nisso, né, Paula? É só você clicar do lado do nome dela. Ok. Aí vai aparecer tornar anfitrião. Veja se foi. Vamos ver. Acredito que não. Tem duas Paulas aqui, né? É você, as duas? Eu tô pelo celular e pelo computador, porque da outra vez, quando eu compartilhei a tela pelo computador, a minha câmera desligou automático. E eu não sei por quê. Então, tem uma que tá a Paula Castellassi, né? E uma que tá só Paula. Vê se não tem nenhum dos dois que virou host. Ah, não, é o professor André ainda. O professor não deu certo. Eu vou pedir mais ajuda aí, galera. Achei o nome da prof aqui, mas eu não... Essa parte da tecnologia... Do lado do nome Pode, se tu dela, conseguir colocar, tem só. Vê se foi. ficou de cor roxo, mas acho que ela vai conseguir compartilhar agora. Sim, eu vou tentar compartilhar. E se minha câmera desligar, eu tento compartilhar pelo celular. Eu não consigo compartilhar. Mas você Só é host agora. Eu acho que eu consegui. Aí agora foi. Mas a minha câmera desligou, né?
Desligou. Mas não tem problema não, a gente vai ver a apresentação de slide. Ok. Lembrando, pessoal, que falta 4 minutos para acabar a ligação, é só voltar pelo mesmo link. Bom, então, para a gente iniciar, né, dando continuidade, então, para a fala do professor, sobre a origem da vida, né? O que a gente escuta? Quais são as teorias que a gente sempre escuta a respeito da origem do primeiro ser vivo? E a pergunta que eu sempre faço quando eu inicio as minhas aulas a respeito desse assunto é sempre com a pergunta, né? Quando falamos em origem dos seres vivos, o que vem à sua mente? O que vocês imaginam, né? A primeira coisa que vem na cabeça quando a gente fala em origem dos seres vivos. Aí eu escuto, né, inúmeras respostas dos meus alunos e das respostas todas que eu escuto, as maiores respostas, a maior quantidade de respostas tem a ver com o Big Bang, com o criacionismo e com a evolução. Então, essas aqui são as 3 respostas que eu mais escuto dos alunos. Quando eu peço, o que vem na tua mente ao falar em origem dos seres vivos? Mas, pensando a respeito do Big Bang, o Big Bang, ele fala de uma origem do universo, como que ocorreu a formação do nosso universo. Então, lá no início, com uma grande explosão, que ocorreu uma expansão desse universo, e ao longo do tempo foi formando, então, galáxias, foi formando planetas. Acredita-se, né, uma média, que o Big Bang tenha ocorrido, então, há 13,8 bilhões de anos atrás. Então, essa é a estimativa. Por que uma estimativa? Porque se nós formos pesquisar, sempre vai ter divergências nessa questão de datação. Sempre. Uns é 14 bilhões, outros é 12 bilhões. Então, numa média, em torno de 13,8 bilhões de anos que ocorreu, então, essa grande explosão, essa expansão, até chegar, então, nos dias atuais. Só um momentinho. Quem é que está entrando aqui? Só um momentinho, gente. Tem gente para eu aceitar? Aqui. Então, né, se o Big Bang ele não fala desse surgimento do ser vivo, como que surgiu? E aí vem, então, né, a questão lá do nosso planeta Terra, que ele surgiu há 4,5 bilhões de anos, e isso também é uma idade estimada. Alguns chegam até 5 bilhões de anos. Alguns dos trabalhos que a gente encontra, né, das publicações que a gente encontra. Então, uma estimativa é que a nossa Terra, então, ela tenha 4,5 bilhões de anos. E acredita-se que o primeiro ser vivo tenha surgido também há aproximadamente 3,8 bilhões de anos. Tudo isso devido às datações que os cientistas conseguem fazer através do carbono, né? Então, eles utilizam também o carbono presente nesses fósseis para tentar dar uma estimada de quanto tempo tem, então, esses seres vivos.